Olá, 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 boa noite. Doutora, tudo bom? Boa noite. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te vendo e estou te ouvindo perfeitamente. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho, né? Para o pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco a gente começa a nossa live. Vamos ver quem já está aqui conosco. Doutor Arthur. Oi, doutor Arthur, tudo bom? Que prazer o senhor aqui conosco. Doutor Alexandre, doutora Isaura. Enviando aqui. Boa noite, doutora Isaura. Tudo bem? Vamos lá. E o dia é corrido hoje, né, minha amiga? Meu Deus. Se não for assim, não é dia do advogado, né? Não é uma prévia do final de semana. Que aqui no escritório é assim, ou é quinta ou sexta-feira o negócio pega fogo, viu? Essa semana, na verdade, eu não tive a diferença, não. Tô só É rindo. de segunda a domingo. Só tô vivendo a semana. Hoje a menina que trabalha aqui comigo falou assim, doutora, teve a impressão que essa semana tá muito puxado, muita coisa. Eu falei pra ela, desculpa, pra senhora tá bem mais. Mas não Porque adianta, né? É osso do ofício. é, A gente vive uma montanha russa. Tem hora que tá tranquilo, mas tem hora que sem chegando no condições, final né? do ano também, né, Mi? Chegando aí o recesso É, tão esperado. chegando o recesso, eu acho que não tem um colega que não fica desse jeito, né? É, Essa área da saúde é uma área muito estável. Eu brinco que a gente vive de plantão com os nossos clientes, com os pacientes, aí depende da demanda, né? Mas a gente vive de plantão como se fosse médico, ou que a área é da exato. saúde é isso, né? É, eu com ele, eu sou saúde, mas a saúde não no plantão. Porque é aquilo ali de estar diariamente, né, à disposição. Caso aconteça ali, você vai intervir e conduzir. Tá? É isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, Agora são 19h05. Enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto isso, quem quiser mandar os aviãozinhos aí para os seus colegas, para assistir essa live, o assunto vai ser bem bacana. É um assunto de muita relevância para quem, tanto para quem atua para paciente, quanto para quem atua para o profissional de saúde e até mesmo para as clínicas e hospitais. Então, são assuntos assim que a gente é do dia a dia, né? exatamente. É aquilo que ele sempre pergunta, né? Que ele fica ali com a dúvida. E eu acho que esses momentos assim de fala é o momento que a gente crescer junto com ele, trazer o caso concreto. E aí a gente vai conseguir buscar ali o direito concreto. É Doutora verdade. Maria Costa. Doutora Valquíria, a Valquíria é nossa, como é que se diz? Telespectadora ativa, né? Está em todas as lives. Parabéns. Obrigada, minha amiga. A informação é sempre muito bem-vinda, né? É verdade. Estou enviando aqui para você. Sejam bem-vindos à nossa live. Já já nós iniciaremos.
que a gente pode, né? Podemos. Se Começar. você quiser, a gente já vamos iniciar então a live e nós vamos iniciar já com a responsabilidade civil do profissional médico, né? Que a gente começa abordando com o profissional médico e depois a gente passa para as pessoas jurídicas, né? Hospital público, privado e laboratórios e assim por diante. Vamos lá, doutora? Não, não, começar comigo, deixa eu ver. Então, vamos lá. A dúvida, eu acho que um bate-papo, É mais um bate-papo. exatamente, né? Daquilo que os profissionais médicos nos trazem diariamente, né? E é o que eles têm muita dúvida sobre a responsabilidade é do hospital, quando é deles, de que forma que eles respondem e até que tipo de responsabilidade, né? Porque aqui nós temos a responsabilidade civil. Sabemos que o mesmo ato médico pode gerar aí responsabilidades. A exemplo do responsabilidade do conselho de ética, uma responsabilidade social e outras, né? Mas hoje falando da responsabilidade civil, que é aquela de indenizar ocorra um erro médico. Tá me ouvindo bem? Eu tô falando. Tá, não, tá meio que travando o seu vídeo, doutora. Eu até te interromper justamente para falar, mas ele tá meio que cortando. Tá todo mundo ouvindo a doutora Elisângela? Podem ir falando Ai, por aqui, tô gente. ficando traumatizada. A nossa live de publicidade médica também cortou, né, doutora? Aham. E Mas não, assim, nós vamos nos organizando. eu faço audiência, faço tudo por aqui. Tá ruim o áudio. Fecha o seu para mim. Vou fechar aqui. Aham. Isaura, continua ruim ou melhorou depois que fechou? Eu vou falando, aí qualquer coisa vocês me dão um toque, que aí eu dou uma parada. Ó, melhorou. Então, que bom. Então, essa, né, a responsabilidade civil subjetiva. O que é isso? Para não falar em juridiquês aqui, para todo mundo compreender, né, o que é a responsabilidade subjetiva. É aquela responsabilidade onde vai se aferir se houve a culpa, né? Um ato médico, ó, ele falou que está 100%, que bom. Já até perdi o rumo aqui, mas vamos voltar aqui. Então, a responsabilidade civil tem que haver ali a conduta, o ato médico praticado, um resultado danoso para esse paciente e um nexo causal, ou seja, algo que ligue essa conduta a esse resultado danoso. Então, dentro desse nexo causal, né, que nós vamos verificar se houve culpa. O que é a culpa? Se esse profissional médico agiu com negligência, imprudência ou se ele foi imperito. Porque é dentro dessa verificação que eu vou dizer se de fato foi ali um erro médico, se de fato ocorreu, né? E esse médico vai ser responsabilizado. Além dessa responsabilidade subjetiva do médico, nós temos a responsabilidade contratual, que aí ela vai decorrer daquilo que foi pactuado entre as partes, né? Mas voltando, doutora, a responsabilidade subjetiva, o que a gente tem aqui, pelo menos no escritório, quando os profissionais chegam, é esse medo, né? Deles falarem, doutora, eu fui porque eles a simples notificação ali de um processo judicial para eles já acaba sendo uma sentença. E eu nem julgo, porque eu brinco que eu sou uma advogada, mas eu não gostaria de estar no polo passivo de qualquer demanda, né? Então, acho que não é confortável para ninguém, né? Nem para nós, que somos operadores do direito, que sabemos como que é um processo, quanto mais para alguém que entende ali só de medicina, né? Que entende de medicina. E aquilo que a gente estava falando hoje, são tantas resoluções, são tantas legislações que o profissional médico ele não vai mesmo conseguir compreender tudo isso, né? Buscar tudo isso. Então, quando ele chega aqui para mim, eu acredito que é uma realidade da senhora aí também, ele já chega como se ele tivesse uma sentença. E aí é o momento que nós vamos buscar as provas, né? Buscar
primeiro, saber dos fatos, né? Sentar com ele, verificar e já junto com esse profissional traçar ali uma linha de raciocínio que demonstre que, de fato, aquilo, mesmo ocorrendo um dano, não foi ali, de repente, uma culpa desse profissional. E traçar, acho que a senhora vai trazer aí a responsabilidade do médico, demonstrando ali quais são os atos, né, médicos, paramédicos e extramédicos. Então, é a partir daí que a gente vai aferir essa culpa. Gente, vocês estão me ouvindo? É exatamente isso, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil médica, a gente vai falar de uma responsabilidade subjetiva, né? Porque na teoria e nas decisões majoritárias do judiciário, é necessário, o médico, ele tem uma atividade de meio, né? E tem também algumas questões que eles falam que é uma atividade de resultado, e aí a gente chama de responsabilidade subjetiva com culpa dependente, depende do que ocorreu na situação. Então, nós vamos falar aí, geralmente, dos procedimentos estéticos, onde, embelezadores, na verdade, né? Onde a gente vai verificar se havia como ter um resultado já previamente, vamos dizer assim, formulado dentro da cabeça do paciente, né? Então, eu quero fazer uma cirurgia plástica embelezadora. Então, esse é um caso em que a gente chama de responsabilidade subjetiva com culpa presumida. Então, assim, óbvio que nós temos que comprovar, tem que ter dentro dessa comprovação de responsabilidade a conduta do profissional, se houve dano, se tem um nexo de causalidade e consequentemente a culpa, né? Que nem tudo é culpa do médico, né? Nem tudo não. A gente vê com muita frequência que, tanto que a expressão erro médico, né, já foi revista aí pelo CNJ, justamente por conta disso, porque nem tudo é erro médico, né? A gente precisa comprovar negligência, imprudência e imperícia do profissional, né? Exatamente, Mi. E é aí, né, essa busca junto com o profissional que a gente vai buscar a verdade real, né, dos fatos, trazer ali a análise de prontuário e aí a importância de um prontuário bem preenchido, tudo para que essa culpa ela seja dentro daquilo que foi anotado, daquilo que foi realmente feito, ela seja ali afastada, né? Então é isso que a gente busca ali junto com o profissional desde a primeira notificação, sempre fala assim: nunca é só uma manifestação. Nunca faça uma manifestação a técnica, né? Porque é aquela manifestação que você faz para o seu diretor técnico, até para sua direção geral, que pode você ter problemas lá na frente muito piores, né? Porque é dali que a gente vai buscar, já desde o início, a verdade dos fatos para tentar afastar essa culpa aí. Doutora, falando aí, já linkando aí com a responsabilidade do hospital, como que a gente pode fazer aí para conseguir separar a responsabilidade do profissional médico da responsabilidade do hospital? Porque o que se tem, pelo menos, é que geralmente, muitas vezes, chegamos aqui em que já vem no polo passivo o hospital e o profissional médico. E aí, nós, enquanto advogados especialistas em direito médico, vamos buscar, né, o afastamento desse profissional ou, de repente, do hospital, a depender, né, de como veio essa situação. Como que a gente poderia aí... Fala um pouco para a gente, né, da responsabilidade hospitalar. Então vamos lá, né? É interessante porque, por exemplo, quando um profissional médico nos procura para uma defesa, vamos dizer assim, a gente faz algumas pré-análises, né? Por quê? Porque isso é muito importante dentro do processo. Primeiro, o atendimento foi feito dentro da rede pública ou da rede privada, né? Ou da rede da saúde complementar, que é uma rede privada que trabalha para o serviço, para o Estado, né? Para o SUS, vamos dizer assim. Então, a gente faz primeiro essa pré-análise. Por quê, doutora, que a gente faz essa pré-análise? Porque se o médico, se o processo está sendo discutido de um ato médico feito por
um profissional ou que estava atuando na rede pública ou que estava atuando para rede privada que tem convênio com o SUS, ou seja, o paciente que ele atendeu é da rede SUS, a gente fala aqui de uma ilegitimidade passiva do profissional. Por Profissional. quê? Porque nós temos a questão do tema 940 do STF, do tema 940, que fala que o agente público não responde às demandas. Quem vai responder é o, o Estado, É. né? E O a saúde ente, complementar. isso, Pode falar, doutor. o ente, o ente para quem ele trabalha, ele é uma extensão desse público. E isso vai englobar os hospitais, as UPAs, os hospitais privados que trabalham com a saúde, saúde pública, que mais? As UPAs, né? Os laboratórios privados ou públicos. Então, assim, nós temos várias nuances aí em relação a essa situação. Então, quando a gente falar de responsabilidade hospitalar, de médico, né? A relação do médico com o hospital público, a gente vai alegar a ilegitimidade passiva desse médico. A responsabilidade civil dele, isso não quer dizer que o hospital, o Estado, depois não possa entrar com uma ação de regresso contra se ficar comprovado, né, a culpa dele, contra o profissional médico. Mas a gente entende, há o tema 940 que exime ele de responder esse processo juntamente com o Estado. Tá. A responsabilidade do estatal, ela é objetiva, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade do Estado, a gente fala de uma responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo. Então, aqui, inclusive, essa teoria está descrita no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? Só que o nosso STJ, ele entende duas situações. A teoria do risco administrativo, que é aquela em que há uma ação do agente público, né? Dentro do hospital, há uma ação, então eles chamam de comissivo, né? E também tem uma segunda linha que entende sobre a teoria, deixa eu só olhar aqui, teoria do risco administrativo e a teoria da falta de serviço, que essa daí vem em relação a uma questão omissiva, né, do profissional que estava ali, ou do próprio hospital, né? Nós estamos aqui falando de uma equipe múltipla, a gente não está falando só do médico em si, né? Nós estamos falando aqui de uma equipe multi. Então, às vezes o hospital não foi um ato médico, mas foi alguma outra situação dentro do hospital que causou um dano para o paciente. Então, a responsabilidade do hospital é objetiva aí. Alguma pergunta, doutora? Não, Quer falar alguma coisa? só acrescentando um exemplo prático, né, sobre um caso concreto, na verdade, sobre a responsabilidade objetiva. Nós tivemos uma defesa há pouco tempo e foi verificado isso. E, na verdade, ele está ao público, municipal, e alegamos a ilegitimidade e foi escolhido. Nós tiramos esse profissional do processo, fizemos ali a complementação até de uma segunda tese para que, se não fosse acatado, nós já aproveitamos para trazer teses sólidas do direito médico em relação ao mérito, que inclusive depois foi utilizada como, né, defesa ali do município e conseguimos êxito nessa demanda. Então, é isso. A gente, de pronto, já verificou que o médico não deveria estar ali. É interessante isso, né, doutora, porque nós já vimos alguns relatos aqui dentro do escritório, também já fizemos algum assessoramento para colegas que já tinham um processo em trâmite a respeito dessa situação de médicos estarem respondendo uma demanda dessa, né, em face ao Estado, já há algum tempo, e mesmo assim não tinha sido alegado o tema 940. E assim, né, a gente fica pensando, né, como deve ser difícil para o médico passar por um processo,
né? E sendo que lá no início ele já poderia ter sido retirado da demanda, né? Mas acontece, isso é uma coisa mais é mais corriqueiro do que a gente imagina, né? E isso é até um mito, né, doutora? Que a gente vê aí na internet falando assim, a questão da regressiva, né, na verdade, porque ele não vai responder diretamente, mas ele pode responder depois através de uma ação regressiva do ente público contra ele. E aí até um mito na internet aí, que eu vejo uns vídeos dizendo médico do SUS não é processado, né? Então tem que se tomar cuidado com isso também, né? Não é processado num primeiro momento de forma direta, mas de forma indireta pode sim. E lembrando também que esse mesmo ato médico pode refletir aí processos nas demais esferas. De fato, né? A gente precisa entender. E é muito interessante, você acabou de dar o pulo do gato aí, né, doutora? Porque é muito interessante o que a doutora Elisângela falou a respeito de quando você for fazer, né, a tese da ilegitimidade, pelo tema 940, você já dá um suporte do que realmente aconteceu para a ação, para que aquilo, né, tenha o melhor êxito possível e não se desdobre em outras situações, como ela mesma falou, né? Ou de uma ação regressiva, ou de um processo ético, né? E aí a gente precisa ter, quanto profissional, essa sacada aí que a doutora Elisângela acabou falando. A gente também faz isso aqui no escritório, tá, doutora? A gente acaba não só alegando legitimidade, mas já fazendo uma prévia defesa mesmo do profissional. Já traz ali as teses que pode auxiliar esse médico até na regressiva depois, né? Porque se a gente pensar que se o município, se o estado ou o ente público aí perde e ele vem com a regressiva, nós já temos ali teses iniciais de defesa para ir contra isso e combater esse processo. Tá mudo, Mi? Perdão, eu tava aqui falando contigo achando que estava tudo bem. Tá tudo ótimo. Mas aí, voltando lá, a questão, nós agora temos também a gente falou dos hospitais públicos, né? Dos entes públicos. E aí a gente também tem a questão da responsabilidade civil dos entes privados, né? Dos hospitais privados. Pessoa jurídica de direito privado. E aí, aqui a gente fala de uma responsabilidade também objetiva, né? E só que nós temos alguns, a gente partilha essa responsabilidade, né? A gente tem a natureza da responsabilidade civil, o doutor Miguel Kfouri, que é um jurista muito famoso, né? Ele tem algumas obras, inclusive tem uma obra de responsabilidade civil dos hospitais, e ele fala que nós podemos caracterizar a responsabilidade civil, distinguir a responsabilidade civil dos hospitais privados em três, né? Que são dos atos extramédicos, dos atos paramédicos e dos atos essencialmente médicos, né? Os extramédicos não é nada mais, nada menos do que o serviço de hotelaria do hospital, um medicamento do hospital vencido, alimentação estragada. Então, é todo aquele serviço que conta com profissionais que não são diretamente ligados à área da saúde, né? Então, a responsabilidade do hospital é objetiva em relação a isso. Já os atos paramédicos são aqueles dos profissionais que a gente chama de profissionais da multi, né? Que são enfermeiros, técnicos, nutricionistas, então, fisioterapeutas. Se houver falha dentro de um desses serviços prestados por esses profissionais dentro, prepostos, né, da empresa, também pode se caracterizar a responsabilidade civil objetiva dele, do hospital, né? E a responsabilidade é essencialmente médico, né? Dos atos médicos. E aí a gente vai falar propriamente dito do médico mesmo, do atendimento do médico. E aí aqui nós temos uma outra situação que a gente precisa entender, né? Porque o médico, ele pode não ser do corpo clínico do hospital, mas utilizar o hospital, né? Sim. Porque não necessariamente ele precisa ser do corpo clínico para atender um paciente dele que esteja internado nesse hospital. Né? Pode ter Isso um tá? contexto
sessão, né? Contrato de Tem um o contrato do sessão centro negociada. cirúrgico, ou o contrato da família com o hospital, mas o médico é particular, entendeu? Então, ele tem o direito de atender esse paciente, mesmo que ele não seja do corpo clínico. E aqui a gente vai falar da responsabilidade. Existe uma corrente minoritária que entende que o hospital responde, mas a corrente majoritária judicial, ele entende que o hospital precisa se comprovar a culpa do hospital em atos que não sejam praticados pela equipe, pelos prepostos do hospital, no geral, né? Então, essa peculiaridade que a gente tem dos hospitais privados. E, da mesma forma, nós temos a responsabilidade civil dos planos de saúde, seguro de saúde, autogestão, né? Que também ela é caracterizada como uma responsabilidade objetiva ou objetiva dependente, né? Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de planos de saúde, a gente vai falar de uma pessoa jurídica de direito privado que tem uma rede própria e dentro dessa rede própria, e o seu beneficiário, ele precisa utilizar essa rede, né? Então, desta forma, o plano de saúde é responsável pela rede que ele está disponibilizando ao seu beneficiário. Então, a responsabilidade dele, havendo falha na prestação de serviço, é também objetiva. Já nos seguros de saúde, quando a gente fala de seguro de saúde, a gente tem alguns adendos, alguns ajustes. Por quê? O seguro de saúde, como é que ele funciona? Ele tem uma rede que ele indica, uma rede credenciada, né? Então, o beneficiário ele pode utilizar essa rede credenciada, e aí, se ele utilizar essa rede credenciada e estiver com alguma falha na prestação de serviço, né? Dentro daquilo que a gente já falou, culpa, ele aciona o Bradesco, né? Vamos dizer assim, vou falar aqui Bradesco, eu tô lembrando aqui da seguradora Bradesco Saúde, né? É um exemplo. Então, ele aciona o seguro saúde. Se ele falou assim, não, eu tenho seguro, então eu posso utilizar a rede privada e pedir o reembolso. Aí, se houve falha de um profissional, de uma rede que não era credenciada do seguro saúde, a responsabilidade aí já não cai mais para o seguro, e sim para o médico, né? Se for uma consulta médico, se foi um hospital. Então, a gente tem essas diferenças entre as responsabilidades também dos planos de saúde. E o que eu vejo na prática, doutora, é que quando se processa, principalmente, eu tenho uma máxima que o paciente, ele procura um advogado por afinidade, né? O médico ali, o profissional de saúde que está sendo processado, ele procura pela especialidade, porque ele sabe mais do que ninguém que se ele tem um problema cardíaco, ele não vai procurar um clínico geral para ser tratado. Então, o que eu vejo na prática de ações vindas de pacientes é que geralmente eles procuram ali um profissional clínico geral, que não sabe o direito médico, e muitas vezes vem todo mundo no bolo aí, né? E até vem quem não é legítimo, né? Vem o hospital, vem o profissional médico, não há essa separação de responsabilidades, e aí entra a nossa defesa, né? Para trazer essa legitimidade, separar cada um na sua caixinha e tentar fazer ali a defesa do nosso cliente. Exatamente. E aí, quando a gente se depara com essas situações, às vezes a gente não consegue identificar, né? Às vezes o profissional, o advogado que entra em face do paciente, né, está atuando para o paciente, acaba fazendo essa confusão e chamando todo mundo, e aí vamos resolver quem de fato tem legitimidade e quem não tem legitimidade, né? Mas é interessante fazer essa triagem antes, né? A gente vai entender onde foi o atendimento, como foi o atendimento, o que você precisa de documento para você ver se cabe ou se não cabe. A gente faz isso aqui dentro do escritório, sabe? Quando
geralmente, quando é para paciente, a gente acaba analisando para ver qual é de fato a responsabilidade, né? Nós temos alguns casos aqui, inclusive de defesa dentro do conselho, de outros profissionais, que a gente está ali fazendo a defesa do profissional que não tem nada a ver com a situação dentro do que a paciente, né, está querendo. Então, você precisa fazer essa triagem, senão é esforço e dinheiro jogado fora, né? Exatamente. É uma dor que eles têm, eu vejo na prática. E aí eu sempre oriento meus clientes, porque muitas vezes eles entram no processo sendo parte. Muitas vezes eles entram nos processos sendo parte legítima. E como que você vai provar isso? É através de uma defesa, né? Infelizmente, eles vão entrar, eles vão ter que procurar um profissional para defendê-los nessa primeira parte aí. E aí eu sempre oriento assim: vamos fazer de tudo para que o seu ato médico esteja minimamente, eu nem falo, né, separado das condutas dos outros profissionais, né? Então, como que você vai aferir isso? Através de anotação, né, no prontuário, ali cronometrado, me fugiu a palavra, mas de forma, nossa, fugiu aqui. Cada vez que ele atender, ele registrar, né? Registrar a evolução desse paciente, quais foram os exames solicitados, todo o registro desse paciente. Porque é dentro do prontuário, eu sempre digo que o prontuário é a rainha das provas, que a gente pode trazer aí essa defesa e tirar esse profissional cronológica. Suas brigadas. Ou você já está bugando, já estamos cansadas. Obrigada, Suzy. Cronológica. Trazer toda a história clínica desse paciente de forma cronológica, né? Para que a gente consiga aí buscar a verdade dos fatos ali e tirar ele desse polo. A gente acaba, né, quanto profissional da saúde, profissional que atua para a área da saúde, a gente acaba, às vezes, sendo até chato com o profissional sobre essa questão documental, né, do profissional. Porque, assim, a gente sabe a realidade, principalmente nos órgãos públicos, nos hospitais públicos, sobre essa evolução do prontuário, né, ou de qualquer outro documento, ela é precária. Então, quando a gente pega para fazer uma defesa, nossa senhora, eu brinco aqui com a Suzy e o Alexandre, que eu dá vontade de sentar no meio-fio na frente do escritório e chorar, porque, assim, a gente precisa, né, ter provas. E o que eu vou ter como prova? O que está escrito, né? A gente que atua muito na área, mas vocês são muito burocráticos. Não é isso, é que a gente precisa comprovar. E uma forma de comprovar é o prontuário. Inclusive, saindo aqui da esfera jurídica, né? A gente entra na esfera ética, né? O próprio conselho diz que a evolução do prontuário tem que ser de forma legível e completa e de ordem cronológica, né? Então, assim, a gente precisa ter esse suporte para uma defesa bem feita, né? Para poder excluir uma alegação de responsabilidade civil do médico, a gente precisa dessa documentação, né? Sim. E aí, na responsabilidade subjetiva, nós temos ali a crença, eu falo que é a crença, porque quando você coloca um profissional médico, principalmente, numa demanda, eu digo que existe o processo, ele pode dar tudo certo, a gente pode conseguir legitimidade, mas se isso teve mídia, se isso teve divulgação, acaba trazendo um estigma ali, prejudicando esse profissional, né? E aí, falando da prova, né? Basta que o paciente alegue que houve um dano, o médico é obrigado a provar, e aí eu digo assim, que em que pese aquele que alega precisar provar, acaba que o ônus da prova é muito maior para o profissional, para o profissional médico. Porque a jurisprudência ela tem entendido que o paciente ele é hipossuficiente em informações. Então, quem tem mais acesso à informação e que pode trazer uma verdade melhor, uma verdade,
os fatos de acordo com o que aconteceu é o profissional médico. E aí, ele que vai ter que provar que ele agiu dentro da boa prática médica e não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperito. Por isso que a gente acaba rebatendo tanto a questão da documentação, né? Da documentação médica, né? E aí a gente, assim, não é segredo para ninguém que a judicialização na área da saúde está altíssima. Nós estamos aí, ó, com várias matérias agora com a questão de agressão contra os profissionais médicos, né? Tivemos um recentemente aqui em Porto Velho, então a gente está com. Tivemos um outro, não lembro qual foi a cidade aí do Brasil, mas teve um outro fora aqui do estado, então isso é crescente, né? E assim. Não adianta, não existe mais aquela história do médico da família, do médico se equiparar a Deus, como era antigamente. Então, hoje, o que pudesse. Não estou dizendo aqui que a gente precisa fazer uma medicina defensiva, não é isso. Mas que precisa ter um respaldo jurídico, precisa, porque não é mentira, lorota de advogado, como diz o outro, que está crescendo a judicialização na área da saúde. Isso é real, a informação está aí para todo mundo. A gente sabe muitas vezes que os processos chegam, mas chegam sem. Às vezes a gente olha e fala, não, isso está completamente descabido. Tem algumas defesas que a gente fez aqui que a gente falou, meu Deus do céu, o que, que essa pessoa está querendo, né? E vem E por completamente isso. distorcido, né? Falhou, Eli, peraí que eu vou fechar aqui. Tá. Acaba vindo muito distorcido aquilo que de fato aconteceu. E aí é isso que ali de fato aconteceu que a gente precisa trazer. E o profissional ele foi colocado por muito tempo já na linha de frente ali como o culpado, né? Nós estamos vivendo isso. Então, assim, é importante, né, a prevenção desde os primeiros atos para evitar essa responsabilidade aí, né? E eu ouvi a seguinte frase essa semana, Mi, o que essa paciente pensa que é? O que ela vai fazer comigo? Eu tenho seguro. Eu fiquei numa preocupação, e aí eu falei, meu Deus, eu falo, por quê? Você tem seguro, responsabilidade civil, beleza? Mas e aí? Esse ato que você praticou, ele vai poder ir para o conselho, ele pode ser, né, penal, administrativo. Então, assim, olha o nível de desinformação. Eu falo que é desinformação, né? Eu tenho seguro, mas o seu seguro te assegura em tudo? E outra coisa, o seu seguro está te Eu costumo dizer que o seguro, ele te dá uma segurança patrimonial. Mas patrimônio. quanto custa o seu CRM, entendeu? Exatamente. Então, assim, a sua reputação quanto médico, quanto custa? Porque, assim, patrimonial tudo bem, ok. Ah, eu não tenho nada no meu nome, doutora. Tudo bem, mas e aí o seu nome? E a sua profissão? E todos os anos que você estudou, né? Como é que tá? Né? E aí essa fala do eu tenho seguro é ótima. De vez em quando a gente escuta por aqui também, mas acontece. E aí é uma coisa, é uma questão cultural. A gente precisa trazer essa visão. Ok, o seguro vai lhe dar uma proteção patrimonial. Não sei qual o valor do seu prêmio, mas vai te dar uma segurança patrimonial. Mas e a sua reputação? Quanto vale? E o seu CRM? Quanto vale? Porque o seguro, né, te dá a possibilidade de você pagar uma indenização, pagar um advogado, né? Ele pode até fazer a defesa em todas as esferas, porque nós aqui falamos sobre a esfera administrativa, a esfera criminal, a esfera ética, né, dos conselhos, e a civil. Aí, ok, o seguro pode até Cobrir. dar esse suporte financeiro para você contratar um advogado e ele fazer a defesa. Mas e aí? E se a questão for muito grave dentro de um conselho e o conselho te penalizar de uma forma mais dura, né? É, Ou, é. ou vir a acontecer do seu nome sair nos jornais, né? E aí
São aquelas feridas que demoram muito para cicatrizar e quando cicatrizam, né? Que às vezes nem cicatrizar, cicatriza. Mas é isso que acontece. Exatamente. E aí é muito importante a gente trazer, né? Nesse caso aqui, eu fiquei até- eu fiquei um pouco assim pensativa, falei, meu Deus, eu falo, né? Porque parece, muitas vezes você vai abordar um tema, né? E eu fui explicando, lógico que eu fiz uma orientação, falei, não, calma, não é assim também, né? Tem as outras esferas. Um ato médico pode, inclusive, ser considerado um crime, né? Então, assim, e eu tive uma situação de um cliente que ele já respondeu na esfera administrativa junto ao ente público dele. Saiu a sentença, né? A decisão, e aí foi o Ministério Público acionou o conselho, já, entendeu? E já tem um processo na esfera civil, ou seja, e muito provavelmente eu falei para ele que vai para criminal. Então, assim, olha a situação, né? Então, nós estamos falando aí de uma responsabilidade civil e outras. Então, por isso, a necessidade, né, de cuidar muito bem disso. E aí, nós aqui, voltando para a questão da responsabilidade civil da pessoa jurídica, a gente tem algumas excludentes, né? Que aí a gente vai falar sobre um fato que venha ser exclusivo do paciente, foi ele que deu causa, né? Ou de um terceiro, ou caso fortuito ou força maior, né? Que aí a gente aconteceu alguma situação que fugiu do controle natural da situação. Por exemplo, uma bactéria extremamente resistente, né, dentro de uma infecção hospitalar, e uma bactéria que é extremamente resistente. Em que pese o hospital ter tomado todas as precauções para que né, fosse mitigada a questão das infecções hospitalares, existiu aquela situação que é o risco do procedimento em si. Então, assim, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente precisa analisar tanto do profissional quanto da pessoa jurídica, né? Seja ela o ente, a entidade pública ou a pessoa jurídica de direito privado, ela precisa ser analisada de uma forma minuciosa para você saber ou quando você vai atuar em favor do paciente ou quando você vai atuar em favor da instituição ou do profissional de saúde, né? Então, a gente traz aí algumas questões e analisa quando chega o processo ou para a defesa ou para a gente ajuizar a ação, né, doutora? Exatamente. E essa questão da culpa exclusiva da vítima, eu vi estava olhando uma jurisprudência em que pese, né, a responsabilidade do profissional da estética, profissional cirurgião, ser ali considerada pelo judiciário o Conselho Federal, ele entende que a responsabilidade do médico é de meio. Então, o profissional, ele jamais deveria responder por um sendo de resultado, né? Porém, esse profissional era um profissional, um cirurgião, e ele fez o procedimento e a profissional cortou, né? A profissional ela não seguiu as orientações que o profissional tinha passado para o pós-cirúrgico e pronto, melhorou? Então, ela não seguiu as orientações no pós-cirúrgico. E ele conseguiu, através da rede social dela, provar que foi culpa exclusiva da vítima. Porque ele mostrou para o judiciário quais foram as orientações através da documentação médica pós ali cirúrgica, né? Importantíssimo isso, né, Mi? Ter ali essas orientações formalizadas, né? O termo de satisfação também desse procedimento do paciente. Enfim, ele conseguiu livrar da responsabilidade ali civil que ela pleiteava, o dano moral e material, porque ele foi lá, conseguiu na rede social, o advogado dele, né? Deve ser um especialista em direito médico, que foi lá e conseguiu trazer ali para o processo as provas de que a culpa foi exclusiva da vítima. Ela foi para a praia, teve sol e um monte de outras atividades que não eram
permitido naquele pós-cirúrgico. Exatamente. E aí é de suma importância que tenha toda a documentação, a orientação do pré, do pós-operatório, entregue para o paciente comprovado que você fez teve esse dever informacional de fato efetivo para que ela também colabore com o tratamento ou com né, a recuperação da própria cirurgia. Mas nós estamos aqui já chegando a 45 minutos de live, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá olhar o pessoal que entrou. Doutor Edberto. Doutor Edberto é um excelente profissional odontólogo da área do ramo da harmonização facial. E a gente aí, do doutor Edberto, a gente vê assim a área da harmonização facial também, né, doutor? Tá tendo, assim, algumas situações que a gente, às vezes, fica de cabelo em pé, mas o doutor Edberto é pioneiro na área da harmonização Trazer aqui no estado. o Alexandre para trazer um Doutor tema Edberto, odontoso, né? ótimo, excelente. Doutor Edberto já, inclusive, palestrou na conferência do ano passado, Conferência da Saúde do ano passado. Doutor Jaime também atua na área da saúde. Dr. Jaime também é um excelente profissional. E é isso, gente. Estamos aqui à disposição. A doutora Isaura, nossa parceira no nosso Medflix, finalizando Suzy. aqui mais o segundo episódio da temporada do Medflix, né? E eu queria agradecer a presença de todos aqui. Nós vamos deixar a live salva, né, doutora? Sim. Eu espero que eu consiga aqui, porque a pessoa não é nada tecnológica, gente. Eu sou muito analógica. Mas nós vamos deixar a live salva e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, doutora Michele, Valquíria. sabe o que eu acho que a gente esqueceu? De nos Traga. apresentar. Ah, é A gente verdade, começou urgência. a conversar e aí se Esqueceu. entrou, eu vou falar aqui porque tem pessoas da live que não me conhecem e você fala também. Elisângela Perfeito. Lopes, Elisângela Lopes, especialista em direito médico e é residente em Cacoal. Nosso escritório fica em Cacoal. E a doutora Michele, fala aí, doutora. Meu nome é Michele Sanches, também a gente atua na área da saúde aí já tem um bom tempo e o nosso escritório fica aqui em Porto Velho e nós estamos aqui à disposição para que esclarecimento que vocês tiverem a ser feitos, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi bom estar com vocês e vamos aqui tentar agora salvar essa live, tá bom? Um Obrigada, beijo, gente. gente. Até Até mais. mais. Beijos. Tchau. Tchau.